Eu comecei semana passada essa reunião, e um texto que eu não coloquei aí, que é o João 10:10. Eu comecei a semana passada a reunião apontando Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 10, porque eu creio que esse deve ser o nosso objetivo, essa deve ser a nossa busca. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas qual é a nossa busca? É aquilo que Jesus promete. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós estamos aqui, reunidos neste lugar, debruçados sobre o Evangelho, pedindo direção de Deus, do Espírito Santo e da Bíblia, para que nós possamos encontrar essa vida abundante, essa vida plena, essa vida de paz, essa vida de alegria, que muitos de nós não têm conseguido desfrutar, por causa de feridas, por causa de traumas, por causa de marcas, por causa de vícios, por causa das coisas que têm acontecido na nossa vida. E eu falei semana passada sobre a negação. Quando nós negamos que nós não temos feridas, quando nós negamos que temos ferida, quando nós negamos que precisamos de ajuda, nós nos fechamos para qualquer tipo de ajuda. Se eu falo que eu não tenho, que eu não tenho problemas, por que eu teria cura? Mas se eu começo a abrir mão da negação, se eu começo a compartilhar as minhas feridas, as minhas marcas, se eu começo a assumir, parar de negar, em nome do Senhor Jesus, nós podemos começar a desfrutar o que Cristo promete. Como eu disse, Ele é o caminho. Anteriormente eu disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós caminhamos em Cristo, através da verdade de Cristo, para a vida que é Cristo. É esse o nosso objetivo. Então, nessa série de mensagens, é um turbilhão de referências bíblicas, porque nós vamos trabalhar os pontos acima das referências. Durante a semana, eu fiquei muito feliz, de verdade eu fiquei muito feliz, porque eu tive muito feedback da semana passada, eu tive muito retorno da semana passada, de pessoas que mandaram mensagem, que assistiram a mensagem online, de pessoas que estiveram aqui presente, de pessoas que me chamaram para conversar, falaram: pastor, eu preciso conversar, preciso parar de negar. E eu louvo a Deus por você que voltou aqui hoje também, ou você que está pela primeira vez também, mas louvo a Deus porque você está aqui, porque esse é o princípio de você começar a caminhar, entender que você precisa de Jesus Cristo. Mas irmãos, vamos iniciar essa nossa jornada de hoje? Eu acho que não vai ser muito fácil. Na verdade, semana passada foi mais difícil, porque nós falamos de negação, falamos de confronto, e de verdade, nós precisamos trocar a negação, parar de negar as nossas limitações, as nossas fraquezas, e tomar posse da graça de Deus. Esse é um princípio. Para iniciarmos hoje, o passo que nós precisamos ter, o princípio que nós precisamos ter para a nossa vida, e se você voltou, acredito que você já deu um passo para esse princípio, e se você está ouvindo essa mensagem, você está dando um passo para esse princípio, é o que fala em Romanos capítulo de número 7, versículo de número 18. Romanos 7,18 diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o fazê-lo não está. Em outras traduções, tem mais? Não, é isso, né? Em outras traduções, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Eu acho interessante Paulo falando uma característica da nossa carne: a negação. A negação, não. Uma característica da nossa carne é fazer a vontade contrária de Deus. O que eu quero fazer o bem, mas esse eu não consigo. Eu acho que eu estou fazendo uma coisa boa, mas na verdade eu estou fazendo tudo errado. Aí ele fala assim: mas quem vai me livrar desse corpo? Quem vai me livrar dessa carne? Jesus Cristo livra, amém? Mas isso que Paulo fala, ele está parando de negar, ele está ensinando a gente a entender que o bem que a gente quer fazer, não há bem nenhum em nós. O bem que queremos fazer, esse nós não fazemos.
mas o mal, esse nós praticamos. Esse é o princípio. Nós precisamos entender que as nossas ações, levadas por nós mesmos, pela nossa própria inteligência, pelo nosso próprio desejo, quando estamos isolados de Deus, quando estamos isolados da comunhão, quando estamos caminhando à parte da palavra de Deus, a tendência é tudo aquilo que a gente for fazer resultar no mal. As nossas boas intenções são más. Pense nisso. Precisamos assumir isso, porque às vezes a gente nos engana acreditando que de nós sai bondade, que de nós sai coisa. Não, mas eu estou fazendo isso. E a gente tem uma mania de querer compensar as nossas falhas fazendo coisas boas. Geralmente acontece muito disso, de pessoas que têm limitações, fraquezas, pessoas às vezes não querem saber de Cristo, não querem saber da igreja, não querem saber de se converter, mas dá cesta básica. Isso é um anestésico moral para ela. Não, mas Deus está vendo. Gente, nós precisamos ser curados, nós precisamos de Deus, nós precisamos ser curados, nós precisamos de Jesus Cristo, e precisamos trocar a negação, precisamos assumir as nossas limitações, precisamos assumir as nossas falhas, precisamos assumir as nossas fraquezas, e deixar Jesus trabalhar nas nossas vidas, amém? Vamos trocar a graça, trocar a negação pela graça. Uma coisa, nós precisamos, irmãos, para começar essa caminhada, para dar início, continuar esse processo, nós precisamos nós devemos parar de fazer duas coisas, para que a gente possa seguir adiante, para que a gente possa caminhar, nós precisamos parar urgentemente de fazer duas coisas. Quais coisas? Salmos de número 6, versículo de número 2 ao 3, Salmo 6, 2 ao 3, diz assim: tem compaixão de mim, Senhor, porque sou fraco, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados, também a minha alma está muito perturbada, mas Tu, Senhor, até quando? Primeira coisa que nós precisamos fazer para o caminho da libertação e da cura nas nossas vidas precisamos parar de negar a dor. A gente tem a falsa ilusão de que se a gente fingir que a dor não existe, ela vai embora. Fingir que o trauma não existe, ele vai embora. Fingir que aquele remorso não está remoendo as coisas aqui dentro, ele vai diminuir. Pelo contrário, tudo cresce. O trauma cresce, a dor cresce, a angústia cresce, o medo cresce, tudo cresce. Mas o salmista nos mostra um caminho. Ele fala assim: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu sou fraco. Ele diz: sara-me. Se ele diz para o Senhor sara-me, significa que ele diz para o Senhor: eu estou doente. E é uma enfermidade que perturba os ossos. Irmãos, enfermidades emocionais que nós vivemos, traumas que nós vivemos, nos paralisa. Quantos de nós já não foi no médico porque sente dores no corpo, porque não consegue dormir direito à noite, porque está aflito, porque está angustiado, e o médico faz toda a bateria de exames e fala assim: você não tem nada. E aí começa a receitar medicamentos para depressão, calmantes, porque o físico, o coração, as artérias, a pressão, está tudo ok, mas o que é isso que me perturba? São as marcas dessa vida, as marcas dos pecados que cometeram contra nós, e os pecados que também cometemos. Nós procuramos remédio nas farmácias, para sarar as dores que sentimos, e não temos coragem às vezes, de procurar a Deus e dizer: Senhor, me sara essa perturbação que está dentro de mim. A gente quer chazinho, mas a gente não quer confronto, a gente não quer abrir o porão, a gente não quer assumir que somos enfermos. Precisamos, em nome do Senhor Jesus, parar de negar a dor. Precisamos entender que precisamos de ajuda.
Enquanto não entendermos que precisamos de ajuda, gente, o seu casamento precisa de ajuda, o meu casamento precisa de ajuda, a tua vida emocional precisa de ajuda, os teus relacionamentos precisam de ajuda, a tua vida espiritual precisa de ajuda. Nós não nascemos para viver sós, como o Rodrigo disse, melhor é que sejam dois. Você não é um ser único que caminha sozinho e faz coisas sozinho, não. Nós precisamos assumir a nossa dor. Será que você é capaz de assumir a sua dor? Será que você é capaz de parar de dizer não é nada? O que você tem? Nada. Deixa, assuma. E assim você começa a caminhar para a libertação. Porque quando você assume, você está mostrando para aquilo que aquilo não é maior que Deus na sua vida. Segundo passo, esse eu adoro, de verdade. Nós devemos parar, segundo passo, devemos parar de brincar de Deus. Para que a gente possa caminhar para uma vida abundante, plena e serena, nós precisamos parar de brincar de Deus. Como? Mateus capítulo de número 6, versículo de número 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Eu paro na primeira parte. O que isso significa? Quem é a brincadeira de Deus? A gente tem a tendência de querer manipular todo mundo, tudo e todos, e até Deus, para que as coisas sejam feitas do nosso jeito. É assim. Igual aquela coisa de filho, quando pede uma coisa para o pai não deixa, mas a mãe quer deixar. Aí a mãe fala assim, pera, que seu pai vai deixar, deixa comigo, sabe aquela coisa? Eu consigo ter o caminho de manipular o meu marido para as coisas que eu quero. A gente tem essa tendência de achar que temos o controle de tudo, quando na verdade nós não temos o controle de nada. E essa tendência de achar que temos o controle de tudo, nos endoece. Porque quando tudo dá errado, a pandemia acabou com um monte de gente. Não, porque as finanças estão do meu jeito. Não, porque o meu trabalho está assim, assado. Eu controlo tudo, eu tenho planos, vou viajar para Acapulco no final do ano. Pena que você não tem o seu barriga, porque agora não dá mais para viajar, né? Isso é referência ao Chaves, fui muito longe, né? Mas, e aí veio a pandemia. O dinheiro sumiu, os negócios sumiu, os planos, as viagens se frustrou, tudo ficou, você descobriu que você não é Deus. Essa pandemia veio para mostrar que você não tem controle de nada. E quando nós queremos fazer as coisas, porque até a nossa oração é para que seja feita a nossa vontade, e não a de Deus. Mas um passo importante para a serenidade, para a vida abundante, é parar de querer satisfazer a nós, e começar a servir a Senhor, e deixar a vontade dEle ser plena, não a nós, mas a dEle, que nem Jesus fala, lá no Getsemane, dizendo, Pai, se possível afaste de mim esse cálice, mas todavia seja feita a Tua. Eu sei que não é fácil passar pelo que a gente está passando, a dor emocional nos trava, nos incapacita, as dependências nos escravizam, às vezes nós não temos noção das coisas que estamos fazendo, desespero. Porém, por mais que sejamos fracos, nós temos um Deus forte, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Amém? Então, primeira coisa que nós devemos parar de negar a dor. Segunda, diga comigo, eu não sou Deus. Isso é libertador, irmão. Quando você entende que você não é Deus, você para de querer controlar a vida das pessoas ao seu redor, que te angustia, te aprisiona, dominador. Então aí você começa a jogar nas mãos do Senhor. Não jogar nas mãos do Senhor daquele jeito, Senhor, pesa a mão. Não, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Eu estou aqui. Eu não consigo nem controlar a mim mesmo, quem dirá eu querer controlar os outros e o Senhor? Seja livre, seja cuidado, seja um servo, e não queira ser Deus. Amém?
Aí nós devemos começar a fazer duas coisas. Devemos parar de fazer duas coisas, começar a fazer duas coisas para caminhar para uma vida abundante. Como? Olha só, Mateus capítulo de número 19, versículo de número 26. Olha o que diz. Jesus, fitando os olhos neles, fitando neles o olhar, respondeu: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Uma coisa que nós precisamos começar a fazer, nós precisamos reconhecer sim as nossas fraquezas. Nós devemos começar a fazer, quer dizer, começamos a reconhecer as nossas fraquezas e a entender que sozinho a gente não consegue. A gente precisa abrir espaço para o Deus do impossível trabalhar nas nossas vidas. Quando Jesus está falando isso, que para Deus nada é impossível, Ele está falando do caso de um moço rico, que ficou triste, porque não quis se desfazer das coisas que estavam aprisionando ele, as coisas que eram mais importantes do que o reino que ele almejava ter. Ele chega para Jesus e ele fala: Senhor, o que eu faço para herdar a vida? Jesus fala: vende tudo que tem e me siga, dê aos pobres e me siga. Aquilo estava atrapalhando ele. Eu creio que todos nós aqui temos o sentimento de querer fazer a vontade de Deus, mas muitos de nós não conseguimos. Não conseguimos nos libertar das coisas que somos apegados. E quando os discípulos, e Jesus disse que, olha, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos dizem para Jesus: poxa, então quem poderá ser salvo, né? Todos os ricos estão no inferno. Aí Jesus diz: aos homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Eu quero transferir para as coisas que te prendem nessa vida. Não tenha medo de abrir mão das coisas que te prendem. Por mais que pareça ser impossível deixar, por mais que seja impossível compartilhar, por mais que pareça ser impossível assumir, para Deus nada é impossível. Aleluia! Tudo é possível para Deus, quando se diz respeito a salvar uma pessoa. A salvação depende dEle e não do que nós fazemos. Nós precisamos entregar a Ele, porque para o homem é impossível se salvar, mas Deus salva, porque Ele é Deus poderoso. Aleluia! Outra coisa, segunda coisa muito importante que nós precisamos começar a fazer. Nós precisamos, é uma coisa que ninguém gosta de assumir. Precisamos assumir que existem áreas das nossas vidas que estão fora de controle. Simples assim. A gente quer sempre mostrar serenidade, mostrar que está tudo bem. A gente cria um personagem. A gente cria um personagem até para vir para a igreja. Talvez na igreja seja o lugar que tem mais personagens que tudo. Sabe uma coisa que eu acho engraçado nesses anos pastorais que eu tenho? É de que quando a pessoa está bem, aparentemente bem, ela está aqui congregando, aí deu ruim, uma coisa deu ruim, brigou com o marido, tá fraco na fé, deu uma vacilada. Sabe o que é a primeira coisa que a tendência é fazer? Se afastar da igreja. Some. Aí você fala: o que está acontecendo, irmão? Não, eu não estou bem, deixa eu dar uma melhorada e eu volto. Que isso? Aqui é o lugar de restauração. Aqui é o lugar onde todo mundo deve entrar sem máscara. Aqui não é lugar de gente, não é para estar todo mundo feliz, pulando, saltitando. Não é obrigado a estar. Cada um tem uma emoção, cada um tem uma vida. Se o irmão está pulando, glória a Deus. A gente ri com os que riem, mas se o outro está cabisbaixo, não está com ânimo, a gente chora com os que choram. Isso aqui não é um molde onde todo mundo tem que bater palma e pular. Existe um turbilhão de sentimentos que envolve o corpo da igreja, porque existe diversidade de gente, diversidade de problemas. Então a gente tem que parar de querer que todo mundo faça o que a gente faz e começar a entender que cada um é um ser humano em um processo de libertação, de transformação e de cura diante do Senhor. Se encararmos a comunidade da igreja como um grande hospital, como um grande lugar de restauração, ninguém vai ficar com vergonha de entrar, porque vai entrar sem máscara, com o olho inchado, com a cara enfesada, sem vontade de fazer nada, mas a vitamina vem de Pai. Amém?
Salmo de número 40, versículo de número 12 e 13, olha o que diz: pois males sem número me têm rodeado, minhas iniquidades me têm alcançado, de modo que não posso ver. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Dignate, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Quando a gente assume, que nem o salmista, gente, se eu fosse escrever um salmo nessa época, eu ia falar que minha vida estava chuchu beleza, você não ia? Ó Deus poderoso, Deus que me deu carro. Não, nessa época eu ia falar, Deus que me deu uma jumenta, Deus que me deu riquezas, para glorificar o nome de Deus. Todo mundo vê, ó Deus que restaura. Mas não, o salmista está dizendo que ele tem iniquidade. Um salmista está assumindo, um salmista está falando que ele tem males, que está cheio de iniquidade, que tem alcançado ele, que são mais numerosos que os fios da cabeça. O salmista está falando assim, eu sou a pior pessoa do mundo. Olha isso, isso é um salmista, um autor de um texto sagrado, e a gente fica na pompa de que a gente é perfeito. Não, eu sou homem de Deus. Gente, aprende com a Bíblia. Não tenha medo de admitir que existem áreas da sua vida que não estão bem. Não tenha medo de admitir que existem áreas da sua vida que estão fora de controle, porque Jesus quer te transformar. Aleluia. O que é impotência? Impotência é a falta de poder, falta de capacidade, falta de força para fazer algo. E aí é uma coisa também que a gente é muito ruim, é de admitir que somos impotentes em algumas áreas. A gente não gosta de mostrar a nossa fraqueza, até por causa do mundo capitalista que a gente vive, que você tem que ser o vencedor, você tem que ser o primeiro, você tem que chegar e pisar na cabeça de todo mundo, e assim esse mundo prega. A gente sabe que assim não é verdade. Na nossa vida do dia a dia, às vezes a gente é o último da fila, às vezes a gente nem conseguiu pegar a fila, quando chegou na fila já não tem mais fila, por quê? Acabou, você perdeu, não tem mais jeito. E quando nós somos capazes de admitir a nossa impotência, as nossas limitações, nós conseguimos também enfrentar e se libertar de alguns ladrões de vida abundante. Tem alguns ladrões da nossa vida abundante com Cristo, sabia? Tem coisas que estão drenando a abundante vida que Cristo tem para te trazer, para nos trazer. E quando nós assumimos as nossas impotências, quando assumimos as nossas fraquezas, nós conseguimos abrir mão desses ladrões de vida abundante. O primeiro ladrão de vida abundante, o primeiro ladrão de serenidade que a gente encontra, Provérbios capítulo de número 29, versículo de número 23, diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. Quando eu assumo minhas limitações, quando eu assumo a minha impotência, eu falo assim, olha, eu sou fraco, eu sou limitado, eu tenho limitações, olha, não chega perto comigo, que isso aí eu não posso, nem chegar perto. Sabe essas coisas? Quando nós assumimos, paramos de fingir que somos super-homens e super-mulheres, nós conseguimos o favor de Deus na nossa vida. Sabe, o orgulhoso, o soberbo, ele vai ser quebrado. E quantos versículos tem na Bíblia falando sobre isso? Deus rejeita os soberbos, porém dá honra aos humildes. Eu gosto de Tiago. Tiago é maravilhoso, 5 capítulos ali esculhambásticos. Não é? Você quer ser esculhambado, lê Tiago. Eu acho que lá pelo 4, né, Rodrigo? Que ele fala assim: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Converta o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Sabe o que Deus está falando?
deixa de falsidade. É que nem eu li semana passada em Jeremias: paz, paz, quando não há paz. Deus não gosta de gente hipócrita e nem orgulhosa. Ele dá honra aos humildes. Aleluia. E manter o orgulho é um ladrão de vida abundante. Porque para todo mundo você mostra que tem uma vida abundante, para todo mundo parece que você está legal, mas você na verdade não está. Na verdade você se sente um mentiroso, um hipócrita, isso te confronta. Abra a mão do orgulho e se derrama nas mãos do Senhor. Isso é maravilhoso. Outro ladrão de vida abundante, outro ladrão de serenidade, são as desculpas. Lucas capítulo de número 12, versículo 2 e 3. Olha só: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete dos eirados será apregoado. A gente tem tendência de lidar com a realidade das nossas vidas. Sabe, estamos num ambiente que nós cremos que o Espírito Santo está, a igreja, nossa vida pertence ao Espírito Santo, a gente acredita que somos a noiva de Cristo. Então quando a gente vive uma vida de desculpas, sem encarar a verdade, a gente esquece que a luz está revelando tudo. Por que muitas vezes muitas vezes pessoas com problemas sérios, emocionais, dependências, limitações, fraquezas, traumas, se afastam do lugar que é pregado o Evangelho puro e verdadeiro? Porque é confrontado. Porque quando chega adiante, sentado na cadeira, abre-se a Bíblia, abre-se o Evangelho e tudo é revelado. Aí você fala: pelo amor de Deus, quem contou para esse cara? Pelo amor de Deus, como ele sabe do meu problema? Eu não sei do seu problema, mas Deus sabe. E um ladrão de serenidade é inventar desculpas, ficar inventando desculpas e desculpas, querendo fazer teatros, em nome do Senhor Jesus. Para com isso. Deus conhece o nosso interior, Ele sabe do teu oculto. No Evangelho de João diz que pessoas pessoas que não querem vir para Cristo, porque as suas obras são más, e Cristo revela. Evangelho de João, capítulo de número 3, fala assim: não vem para Cristo porque suas obras são más, e a luz revela. Mas não revela só o que é mal, mas revela o mal que de repente está nos impedindo de viver uma vida plena. Confronta seus relacionamentos, confronta seus vícios, confronta suas marcas, confronta suas dores, e te confronta para quê? Para te envergonhar? Não, porque como eu disse, ninguém aqui sabe dos seus problemas, mas Deus sabe. Então para de inventar desculpas, assuma a sua impotência. Eu sou fraco mesmo, eu sou fraco nisso, olha, eu sou limitado nisso, eu não consigo isso. Não confunda isso com síndrome de inferioridade, do tipo: não, eu não, ai, quem sou eu? Não, pelo amor de Deus, isso é inferioridade. É se subestimar demais. Porém, a gente precisa parar de fugir da verdade, inventando desculpas. Outra coisa, Mateus capítulo de número 6, versículo de número 36. Um outro ladrão de vida abundante, sabe o que é? Preocupações. Não vos aquieteis pelo dia de amanhã, não vos aquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Você sabia que toda preocupação é uma forma de não confiar em Deus? Toda preocupação é uma forma de manifestar uma insegurança com Deus. Quando eu me preocupo, a palavra preocupo, você se ocupa com algo que não aconteceu. Você coloca um peso de alguma coisa que ainda não aconteceu, e o que não aconteceu está nas mãos de quem? De Deus. Do nosso Deus pertence ao amanhã.
E quantas vezes você deixa de desfrutar o hoje, a vida abundante de hoje, a plenitude de hoje, a palavra de hoje, a alegria de hoje, o momento de hoje, preocupado com o que vão pensar de você se descobrindo no teu passado, ou que você se acha indigno de viver uma coisa boa, porque, sei lá, está preocupado demais. Preocupações tiram a paz. A gente precisa começar, quando a gente reconhece a nossa impotência, a gente começa a descansar no que Deus tem para nós, um dia de cada vez. Eu acho legal nesse texto, que Jesus, texto de Mateus, é que Jesus está falando aí de comer, beber e vestir. Ele deixa muito claro que ansiosos com que a vez de comer, beber e vestir. E quando a gente para pensar, hoje está frio, deve estar uns 13 graus aí, não dá não? Uns 13, 15 graus aí, está frio. Frio, a roupa é importante, é ou não é? É importante, senão dá hipotermia, tem gente que morre de frio. Comer é importante ou não é? Comer Artburg não é importante, é luxo. Fazer o quê? É verdade, é gostoso, é saboroso, é feito com carinho, mas é luxo. Porém, a comida é um bem essencial para a vida. Então quer dizer, comer, beber e vestir são coisas essenciais para a vida. Mas eu posso ficar para nós, ninguém vai saber. Você não vai nem. A maioria das suas preocupações tem nada a ver com vestir, comer e beber. A maioria das suas preocupações tem a ver com coisas que não são do sustento da sua vida. Já parou para pensar nisso? As noites de sono que você perde tentando mudar a vida do outro, querendo que o outro pare de ser o que ele é. As noites de sono que você para preso no passado. As noites de sono que você perde na angústia do que será e não é comer, beber e vestir. Quer dizer, se Deus cuida do essencial para manter sua vida, quem dirá das outras coisas supérfluas? Então quer dizer que a preocupação, todo tipo de preocupação, é uma maneira de não confiar em Deus, porque Ele já disse que o mais importante, que era o essencial para a vida, Ele já ia dar para você. Quem dirá as outras? Amém? Glória a Deus. Outra coisa, que assumir a nossa impotência nos ajuda. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 13, olha só que texto lindo. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. O que isso significa? Significa que Deus, através do seu Espírito Santo, Ele quer abrir os seus olhos. Ele quer que você tenha clareza nas escolhas e nos discernimentos que você tem. Esse ponto chama fuga. O que é fuga? Todos nós, quando não admitimos que temos limitações, todos nós, quando não admitimos que precisamos de ajuda, todos nós temos a tendência de buscar refúgio em outras coisas. Não conseguimos discernir o que é bom ou ruim para a nossa vida. Nós entramos em relacionamentos tóxicos, nós entramos em vícios, dependências, nós mergulhamos na religiosidade, tudo para tentar, de alguma maneira, esconder quem somos. Você pega uma pessoa legalista, que sobe no púlpito com gravata aqui, uma toadura, coisa e tal, e começa a falar. Eu ouvi uma coisa dessas, hoje eu ouvi um negócio que eu fiquei chocado. A gente está na internet, eu sei que isso aqui não vai ter tanta divulgação como deveria ter, mas uma irmã aí que profeta, agora todo dia ela senta em frente ao celular e profeta. Porque Deus me deu uma visão, porque Deus me deu uma visão. E essa irmã falou da pastora Ludmila Feber, falou: olha, Ludmila Feber, você está iludida, você precisa se converter, tem chance para... Pastora Ludmila Feber, gente, quem é gente para julgar alguém? Mas alguém que está tantos anos na caminhada. E aí, sabe o que é o mais absurdo? Ela dizer que a Ludmila Feber precisa se converter à sã doutrina, vestir saia e parar de usar calça. Olha isso, irmão. Fala que é calça que salva alguém? Fala, é calça que salva ou é Cristo Jesus? É Cristo Jesus que liberta.
não é doutrina estipulada por homens, mas é a salvação que está em Cristo. Nós não podemos distorcer a Bíblia para aquilo que a gente acha que é o correto, mas a gente tem que expor que, se você precisa de ajuda, é Cristo que vai moldar a tua maneira de ser, de pensar, o Espírito Santo. Não é você não tocar, não beber, não comer, não vestir, mas é aquilo que o Espírito Santo vai fazer em você. E tem gente que mergulha na religião como uma válvula de escape. Quem diz, não faça, não faça, não faça, é porque aquilo é a fraqueza dele. Quantos homens de Deus a gente não vê caindo em adultério, em corrupção, pedofilia, adultérios e mais adultérios tomam conta, separação, divórcio, pessoas que não são capazes de administrar a sua casa, que tratam a sua esposa como um lixo. Não tem, quem trata a sua esposa como um lixo, não tem capacidade de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que se a minha prioridade é cuidar da minha esposa, amar os meus filhos, servir a Deus para o casado é cuidar da sua família, não tem outra. E essa capa religiosa é a caminho de fuga para muita gente. Mas em nome do Senhor Jesus, a fuga em religiosidade, vícios, dependências, a maioria das pessoas que foram a maioria das pessoas que foram abusadas, muitas vezes sexualmente na infância, elas têm a tendência de ter uma vida sexual desregrada na sua adolescência, na vida adulta. É verdade. Muitas pessoas, falam assim, eu não estou aqui para discutir isso, mas muitas pessoas que se inclinam à homossexualidade, vai ver a vida dela, provavelmente há um relato de um abuso na vida desse menino, dessa menina. Muitos que eu sento e converso, acontece disso, e depois isso entra como uma coisa normal. Não, eu nasci assim. Não, nem sempre. Muitos relatos há um toque de um abuso maligno na vida dessas pessoas, mas agora, para esconder essas feridas, para esconder essas marcas, se relacionam em outros relacionamentos, e vários relacionamentos, para tentar ser uma válvula de escape. Mas se você assume as suas limitações, assume as suas fraquezas, não importa quais elas sejam, o Senhor vai te dar o caminho da luz, o caminho que você pode escapar com verdade, o caminho que você pode escapar com a justiça e com o amor de Deus. Amém? Outra coisa que a gente se liberta é dos ressentimentos. Efésios capítulo 4, versículo de número 26 diz assim: mas todas essas coisas, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que isso significa? O que é essa questão de ressentimentos? A gente tem a tendência de, quando a gente omite, quando a gente é omissor das nossas fraquezas, a gente não permite-se viver os sentimentos. Por exemplo, o homem briga com a esposa. Se ele tem uma dependência química por álcool, o que ele vai fazer? Brigou com a esposa, em vez de resolver o problema, ele vai para a cachaça. Ele não quer encarar, você está entendendo? Ele não quer encarar a discussão, ele não quer encarar a briga, ele não quer encarar que ele tem que resolver um problema. E para a gente não resolver um problema, para não assumir que temos um problema, a gente encontra escapes. Para quê? Para não viver o sentimento. Tem gente que entra em depressão porque não consegue encarar a realidade da vida, encarar que tem problema, encarar que tem que se encarar esse problema. Não, mas eu fico nervoso. A Bíblia não diz que ficar nervoso é pecado. O problema é que o pecado distorce os nossos sentimentos. A gente fica irritado demais. A gente sente amor, a gente sente paixão demais. A gente sente os nossos desejos demais. A gente é desregrado, mas quando a gente assume os nossos deslizes, quando a gente assume as nossas fraquezas, começamos a poder desfrutar dos reais sentimentos, da capacidade de sentir e não ficar ressentindo. Porque quando você não resolve, quando você não encara de frente o problema que você tem que encarar, ele vira um ressentimento. O que é ressentimento? Ficar sentindo aquela coisa ruim de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Isso acontece quando a gente não encara o passado. A minha esposa, ela costuma dizer uma coisa: o que não é resolvido não é esquecido. E eu trago essa frase de Márcia Cidreira:
O que não é esquecido não é resolvido. E eu aprendi isso com 17 anos de casamento, irmão. Achava que as coisas estavam resolvidas. Eu ficava quieto. Passou, calmou. Ela deve estar ouvindo isso no notebook, porque ela está sempre ouvindo. E ela sabe que é verdade. E aí depois eu via que aquilo não acalmou, aquilo não sumiu. E aí você tem que enfrentar o leão. Enfrentar a fera. Mas depois passa, depois esquece. Então, quando a gente assume as nossas limitações, a gente consegue se libertar do ressentimento, porque a gente consegue enfrentar e assumir aquilo que nós estamos sentindo. Está fraco? Assuma que está fraco. Está carente? Assuma que está carente. Está angustiado? Assuma que está angustiado. Assume os seus sentimentos, para não viver de ressentimentos. Isso é profundo, hein, irmãos? Para que o diabo não tome lugar e domine os seus sentimentos. Outra coisa, que o egoísmo, que faz, é um ladrão da nossa serenidade, é a solidão. A solidão, olha só, Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 1 e 2, olha que coisa. Permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem saberem, hospedaram anjos. Você já hospedou anjo? Não sabe, né? Você nem hospedou ninguém. A gente tem a tendência de se afastar das pessoas. O que é o conselho do autor aos Hebreus? Por você viver com Cristo, tenha um amor fraternal, viva em fraternidade. Quando eu sei das suas limitações, você sabe das minhas. Quando nós temos Cristo e nós quebramos as barreiras, nós podemos ter fraternidade. E fraternidade é caminhar junto, porque a solidão é uma opção. Pare e pensa, quantas pessoas já não quis se aproximar de você? Quantas pessoas já não quis caminhar com você? E você falou, isso aí quando eu descobrir quem eu sou. Esse não está preparado para descobrir quem eu sou. Então é melhor já me afastar logo, para não machucar mais esse. Vai se chocar. E se o pastor souber quem eu sou, não vai nem mais me dar paz Senhor na porta da igreja. Isso é um mal que a negação faz com as nossas vidas. Mas quando nós assumimos e descobrimos que somos falhos, Rodrigo, eu tenho essa fraqueza aqui, você sabe, me ajuda, nós conseguimos estar mais próximos. E aí quando a gente cai, a gente não está sozinho, a gente tem gente para nos levantar. Quantas vezes você não esteve um pouco afastado, se você faz parte de uma comunhão da igreja? Quantas vezes você não esteve um pouco afastado e algum irmão te mandou um zap, a Rô te mandou um zap, ei irmão, cadê você? E às vezes você despreza essas mensagens. A solidão é uma opção. Fale, olha, eu estou um pouco distante porque eu não tenho força, estou precisando de ajuda, estou angustiado. Assuma e viva o amor fraternal em nome do Senhor Jesus. Ei Iago, cadê você? Estou de boa. É assim, estou de boa no amor fraternal em nome do Senhor Jesus. Ele está ali, você viu? Com uma gravatinha bonitinha. Isso é crente mesmo, parabéns Iago. Outra coisa que é um ladrão de vida abundante é o egoísmo. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 9. Quem fala isso? Quem fala isso é Jesus. Ele ensina a gente a orar e ele diz assim: Pai nosso que estás no céu. Quando a gente não assume as nossas fraquezas, quando a gente não assume as nossas limitações, os problemas, as fraquezas que crescem em nós, a gente gosta de achar culpado. Já parou para reparar isso? Quando você perde a linha, você não quer achar culpado de alguém? Quer pôr a culpa no cachorro, no marido, quer pôr a culpa na mulher, no amigo que não era para ter aparecido naquela hora, ele que te fez tropeçar. Homem, por que ele apareceu agora? Não tem ninguém para dar um prato de comida, para dar uma garrafa de cerveja, sempre aparece alguém para compartilhar. É isso que os fracos falam, gostam de direcionar a culpa. E sempre o problema nosso é maior do que o problema do mundo. Esse é um erro. Isso é um erro. O seu problema não é o maior problema do mundo. Sabe, eu quero te dizer uma coisa. Tem gente aqui nesse lugar, nessa reunião, que está passando a mesma coisa que você. Tem gente aí, você está assistindo, você acha que você está sozinho no seu problema, que só você sente isso, só você sente angústia, só você sente depressão. Não, tem um monte de gente perto de você
que está sentindo a mesma coisa. Mas nós só descobrimos isso quando paramos de ser egoístas, de olhar só para nós e começamos a fazer que nem Jesus. Descobrimos que Deus não é meu Deus, é nosso Pai, é nosso. Quando a gente assume as nossas limitações, quando a gente para de negar a dor, a gente vai descobrindo que o Deus tem outros filhos. Opa, não é só eu que sinto isso. Se eu abrisse hoje aqui, iniciar um grupo de apoio para vítimas de abuso sexual, talvez você não levante a mão, talvez você não assuma, talvez você queira esquecer isso, mas eu te garanto que teria gente necessitada disso aqui. E não é só um problema seu, é um problema que fere e marca muita gente. Muitas pessoas foram vítimas disso, só que a gente não gosta de assumir, a gente tem vergonha, a gente acha que a gente é o único que sofreu isso, mas é mentira. Vamos abrir hoje um grupo de apoio para pessoas que estão com depressão. Não, mas eu sou um ministro da casa de Deus, eu não posso ter depressão. Se eu ir, aí você vai descobrir que o pastor está com depressão, que o diácono está com depressão, que a esposa do pastor está angustiada, que o filho do pastor, e você vai ver que você não está sozinho. A gente precisa entender que o Pai é nosso e não meu. Não é só eu que tenho problema. Reconheça as suas limitações, pare de negar e venha para um mundo onde tem mais gente para te ajudar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E o último ladrão de serenidade que eu quero compartilhar é a sensação de separação. Todo mundo que está passando por um problema, que tem uma fraqueza, que seja uma ferida emocional, que seja uma dependência química, que seja algo que não está sarado, está aberto na sua vida, um ressentimento, essa pessoa ela também se sente afastada de Deus. Sabe por quê? Eu vou compartilhar com você. Parece que Deus não ouve as nossas orações. Parece que Deus não está ouvindo a gente. Parece que a gente ora, pede, Deus não está ouvindo. Mas quando você assume as suas limitações e permite que Jesus comece a tomar conta da sua vida, você precisa entender que nós não podemos jamais nos separar de Deus. O Salmo de número 139 fala que Deus está em todo lugar. E Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, olha o que diz: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por que esses textos não entram na nossa vida? Por que esses textos têm que estar carimbados no nosso coração? De quando você receber um contatinho, Se você gerencia uma equipe, tem que experimentar a mão de... Não há criatura que pode me separar do amor de Deus. O amor de Deus é maior que isso. A morte não pode me separar do amor de Deus. E como eu descubro esse amor de Deus? Esse amor de Deus é Jesus Cristo, a manifestação do amor de Deus para as nossas vidas. Quando nós olhamos para isso tudo, nós percebemos o quanto nós perdemos tempo fingindo que nós não temos problema, fingindo que está tudo bem, se escondendo, negando. Isso nos deixa cansados, fracos. Mas você está hoje numa reunião, você está ouvindo uma mensagem que está te incentivando a abrir mão do controle e deixar Deus guiar a sua vida para uma vida abundante. Reconhecer a sua impotência te faz fraco. Sim, me faz fraco. Mas aí o poder de Deus pode abundar sobre as nossas vidas. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Amém? Eu quero concluir essa mensagem lendo para vocês uma oração. Essa oração foi escrita em 1940 por um pastor
que deu início ao trabalho dos Alcoólicos Anônimos. E essa oração, ela é lida em todas as reuniões dos Alcoólicos Anônimos. E ela é muito conhecida, ela chama Oração da Serenidade. A oração que impulsiona a uma vida plena. E eu quero encerrar essa mensagem fazendo essa oração essa noite, amém? Abre o teu coração e ouça essa oração. Fecha os teus olhos. Ela pode ser a sua oração essa noite. Deus, conceda-me serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, a coragem para mudar o que for possível e a sabedoria para saber discernir entre as duas, vivendo, Pai, um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando este mundo cheio de pecados, como ele é, assim como fez Jesus, e não como eu gostaria que fosse, confiando que o Senhor fará tudo dar certo, se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida, e surpreendentemente feliz ao seu lado, na outra vida, amém. Eu vou compartilhar essa oração com você depois, para que você possa lê-la, para quando você estiver fraco, sem palavras, você possa falar: Senhor, eu preciso aceitar as coisas do jeito que elas são, e não como eu gostaria que fosse. Preciso aceitar as minhas falhas, assumi-las, mas me entregar e confiar no Senhor, porque eu sei que nada me separará do amor do Senhor. Que a paz esteja sobre você, sobre o seu coração. Abra a tua vida, o teu coração, reconheça as suas limitações e deixe Cristo Jesus tomar conta de você, em nome do Senhor Jesus, amém.